E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um anime aqui pro canal. E esse anime é relativamente conhecido aqui no Brasil. Trata-se de Bucky. Hoje vamos falar sobre a história desse anime. Vamos relembrar esse anime que fez um certo sucesso quando foi exibido aqui no Brasil, lá no início dos anos 2000, final dos anos 90. Então vamos conhecer mais sobre o curioso universo desse anime, do anime Bucky. Bom, o Bucky, ele foi transmitido aqui no Brasil na Band, pelo Band Kids, e ele se tornou relativamente conhecido. Muita gente inclusive considerava ele o segundo melhor anime que era exibido naquele bloco, atrás apenas do Dragon Ball Z. Naquela época a Band passava a saga Freeza e a saga Cell, e acho que a saga dos Saiyajins também, os Saiyajins, Freeza e Cell. E o Bucky, ele meio que era o segundo anime favorito de muita gente daquele bloco. Tinha Tenchi Muyo, tinha El Hazard também, mas o Bucky ele fez um bom sucesso porque ele era um estilo shonen parecido com Dragon Ball. O seu nome original é Jibakukan, que é o nome do espírito do Bucky, que daqui a pouco eu vou explicar o que é o espírito. E originalmente, assim como a maioria dos animes que são exibidos na televisão japonesa e mundial, ele veio a partir de um mangá. Originalmente ele foi um mangá escrito entre 1997 e 1999 pela mangaka M. Shibata. E ele foi publicado na revista Bros Comics da editora Enterbrain. Então ele não vem junto com aquela leva gigantesca de mangás da Shueisha, da Shonen Jump. Ele é de uma outra editora, de uma outra revista, e que inclusive, apesar de ser um mangá que recebeu uma adaptação em anime, ele não fez muito sucesso lá no Japão. Mas aqui no Brasil ele tem uma grande fanbase, muita gente gosta desse anime e desse mangá. O anime foi lançado entre 1999 e 2000 no Japão e tem apenas uma temporada com 26 episódios. Aqui no Brasil ele foi exibido logo depois, no início dos anos 2000, como eu já expliquei aqui pela Band. Aqui no Brasil ele fez sucesso, porém no resto do mundo ele não conseguiu atingir um bom nível de popularidade, nem mesmo no Japão. E qual é a história de Bucky, ou de Jibakukan? Em uma dimensão desconhecida, você tem uma terra misteriosa chamada de 12 Mundos. É uma terra com vários mundos, em formato ali de números, que rodeiam uma torre, uma torre que fica aí no centro, que é conhecido como Mundo Zero. Nesse local, os humanos, os monstros e os espíritos, eles viviam em grande harmonia. Espíritos são essas esferas rosa aí, com essas caras feiosas, que tem esses bracinhos e essas mãozinhas aí, e que tem um papel importante nesse anime. Todas as vidas nesse mundo são protegidas pela princesa, e essa princesa, ela vive justamente na torre pontiaguda que está no centro desse mundo. No entanto, em um certo momento, a princesa acaba caindo em um sono profundo. Sem a proteção da princesa, os monstros começam a perder o controle e atacar as pessoas. E aí a humanidade precisa de protetores, precisa de pessoas para protegê-los. E é nesse momento que surgem as figuras das grandes crianças. E é curioso porque no mundo onde você tem monstros terríveis, o pessoal manda crianças para atacar os monstros. Só que as crianças desse mundo, na verdade as grandes crianças, elas têm um trunfo que são os espíritos. Elas conseguem interagir com os espíritos, e esses espíritos, eles não apenas são bolas rosas feiosas. Os espíritos, eles têm poderes e habilidades especiais. Cada um deles tem uma habilidade diferente, porém todos eles compartilham a mesma habilidade, que é de explodir quando são arremessados. Então quando você joga o espírito, quando a grande criança joga o espírito ele explode aí nessa explosão cor-de-rosa e destrói os monstros. Então as grandes crianças utilizam esses espíritos
para destruir esses monstros que estão causando confusão, que estão atacando as pessoas. Um outro artefato que as grandes crianças utilizam nesse universo é o relógio GC, né, que elas recebem quando se tornam grandes crianças. E esse relógio ele tem muitas utilidades, como por exemplo receber chamadas de socorro, se comunicar com outras grandes crianças, identificar se os monstros são monstros encrenqueiros, se são monstros do mal ou se são monstros comuns, né? Porque também tem muitos monstros que não atacam as pessoas. Além deles também poderem chamar o monstro guia, que é um monstro especial que atua junto com a grande criança, e também prover armas para as grandes crianças. No caso do Buck, né, o protagonista desse anime, ele consegue transformar o relógio dele no espada dourada. Então tem várias utilidades que esse relógio GC ele traz aí para as grandes crianças. E aí, dentre essas grandes crianças, tem uma delas que é considerada a melhor de todas, que é o Spack. O Spack ele é admirado pelas grandes crianças desse mundo, ele é admirado também por todas as pessoas do mundo, por ser muito forte, muito dedicado e por ser muito altruísta. Em um dado momento ele acaba escolhendo como seu sucessor o Buck, né, o protagonista do anime, que tem como maior sonho dominar o mundo. Ele quer ser o rei do mundo e escravizar as outras pessoas, ou seja, praticamente o contrário do Spack. O Spack descobre que a Torre Pontiaguda foi invadida e aí ele passa a seguir uma jornada até chegar na Torre Pontiaguda e derrotar o inimigo que tá lá. E durante esse momento o Buck também tem que ir até a Torre Pontiaguda para concluir o seu treinamento de grande criança. Durante a sua jornada, o Buck acaba descobrindo o que é que está ocasionando os monstros atacarem os seres humanos. Esses monstros eles acabaram sendo atingidos por uma substância desconhecida chamada de veneno do despertar, que é uma substância que é liberada pelo misterioso Slash. Então, quando os monstros eles entram em contato com o veneno do despertar, quando eles são envenenados, eles se tornam feras incontroláveis e passam a atacar os seres humanos. Durante a sua jornada, ele encontra mais dois amigos, mais duas grandes crianças que acompanham ele na sua jornada, que são a Pink e o Kai. Então, eles formam ali aquele trio padrão de anime shonen, que você tem ali o protagonista, você tem ali a menina e você tem um cara que é um pouco mais legal do que o protagonista. Nesse caso é um pouco, né? Tem outros casos que ele é mais legal do que o protagonista. E aí os três juntos, Buck, Pink e Kai, eles seguem juntos rumo à Torre Pontiaguda. Bom pessoal, agora vamos falar um pouco melhor dos personagens de Buck, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e é fácil para mais pessoas. Quero agradecer muito ao pessoal do Clube dos Rochedos, que está sempre nos ajudando em todos os nossos vídeos. E em breve teremos materiais exclusivos para o pessoal do Clube dos Rochedos, então fiquem ligados. E agora vamos falar dos personagens de Buck. Bom, inicialmente temos o protagonista, que é o Buck. O Buck ele é completamente arrogante, antissocial e tem como maior sonho dominar o mundo. É curioso que o Buck ele acaba fugindo completamente do estereótipo dos protagonistas de anime shonen. É que ao invés de ser otimista, alegre, sempre pra cima, carismático e altruísta, o Buck ele só pensa em si mesmo e é muito arrogante e muito carrancudo. No entanto, como ele era muito determinado, como ele tem um espírito praticamente inquebrável, né? Como ele quer muito realizar esse seu sonho, o Spack acabou escolhendo ele como seu sucessor. Uma característica que os protagonistas de anime shonen têm, que o Buck também tem. O seu espírito é o Jibaki, né? Que é que dá nome ao mangá original. E o seu monstro guia é o Chiki, né? Que é um pinto gigante. Já viu, né? Então o Buck ele utiliza aí o pinto
O Buck ele vai em cima do pinto, que o pinto sai voando. O pinto sai voando e o Buck pode ir de um canto pro outro. Ah, meu Deus. Logo em seguida temos a Pink. O Buck ele é a grande criança de primas e a Pink é a grande criança de secandas. A Pink ela tem uma grande admiração pelo Spock. E ela gosta muito do Spock, ela admira muito o Spock, porque quando ela era criança, ela tinha uma maldição. E aí, a pedido da avó da Pink, o Spock, ele passou essa maldição da Pink para a avó, né, para que a Pink pudesse viver uma vida normal. Então, por conta disso, ela tem uma grande admiração pelo que o Spock fez por ela. Enquanto que o Buck quer ir para a Torre Pontiaguda para concluir o seu treino de grande criança e dar o seu primeiro passo rumo à dominação global, a Pink quer ir para a Torre Pontiaguda para agradecer ao Spock por ter tirado a maldição dela e inclusive mostrar como ela estava forte e como ela tinha se tornado uma grande mulher. O espírito da Pink é a Bambi e o seu monstro guia é a Pussycat, né, que é esse gato gigante que ela utiliza como montaria. Em seguida temos o Kai, que é a grande criança de Trios. E assim como a Pink, o Kai também tem uma grande admiração pelo Spock. Ele é conhecido por ser um grande praticante de artes marciais e por ter as olheiras. Ele é conhecido por ser um grande praticante de artes marciais e por ter as orelhas pontiagudas. E ele é muito grato ao Spock porque o Spock salvou a sua vila quando um monstro ia destruir tudo. Então, como ele salvou a sua vila e a sua vida, o Kai ele é muito grato ao Spock. Ao contrário da Pink, que está indo para a Torre Pontiaguda para agradecer, o Kai estava indo para a Torre Pontiaguda para pedir ajuda do Spock. Isso porque o seu mestre, né, o mestre Funen, ele foi amaldiçoado e virou uma bola dentro de um vaso. Ele virou essa criatura aí que vocês estão vendo. E ele queria ver se o Spock conseguiria reverter essa maldição. O seu espírito é o Bakuzan. Inclusive esse nome é muito irado, né? Bakuzan. E o seu monstro guia é a Manta, que é uma raia gigante que é capaz de voar. E você vê a sacanagem que fizeram com a Pink. Porque enquanto o Buck e o Kai podem voar, a Pink só pode correr no chão, né? Porque o gato dela não voa. O próximo personagem é justamente o Spock, que é considerado a maior grande criança e o maior grande soldado desse universo de Buck. Ele é irmão da princesa que está adormecida e é um exímio espadachim, tendo uma grande habilidade em utilizar duas espadas ao mesmo tempo. Ele é admirado por todas as grandes crianças e era a grande criança de primas, mas ele acabou escolhendo o Buck para se tornar o seu sucessor, já que ele se tornou muito velho para ser uma grande criança. E por fim, falando dos personagens principais, né, porque tem muitos outros, né, que são secundários, nós temos o Hell. Né? O Hell ele é um dos dois grandes vilões desse anime, né? O outro é o Slash, que basicamente é quem utiliza o veneno do despertar para atiçar os monstros, para transformar os monstros em feras incontroláveis. O Hell, ele é um dos grandes soldados desse universo. Ele é muito habilidoso, tão habilidoso quanto o Spock, porém ao contrário do Spock, que é muito altruísta e bondoso, o Hell ele é orgulhoso e mesquinho. Tanto que sempre quando ele é contrariado, ele costuma amaldiçoar a pessoa que o contrariou. Inclusive a maldição da Pink e a maldição do mestre Funen foi o Hell que colocou nos dois. Então ele amaldiçoou o mestre Funen porque o mestre Funen não quis se tornar um grande soldado, e amaldiçoou a Pink porque a sua avó não queria se tornar um grande soldado. No entanto, apesar disso, o Hell ele não é 100% maligno. Ele é apenas uma pessoa que foi muito corrompida pelo poder, o que fez com que ele se tornasse completamente orgulhoso e que não se preocupasse com as vontades nem com a vida de outras pessoas.
Então, basicamente, ele foi corrompido pelo poder, ao contrário do Slash, que esse sim é completamente maligno. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Buck, né? Um vídeo introdutório sobre a franquia Buck ou Jibakukan. O que você acha dessa franquia? Você assistia esse anime quando passava na Band? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!